Hoje traz-me a questão dos nomes dos governantes. Durante os tours, quando nós falamos e apresentamos a cultura, obviamente temos que falar no nome dos governantes. E toda a gente disse, oh meu Deus, mas é tão difícil, mas como é que você conseguiu decorar os nomes todos? Não é preciso decorar, é muito fácil, quando percebemos a lógica, vão ver que é muito fácil os nomes dos sheikhs, os nomes dos emirs. E para isso, eu nos meus tours utilizo sempre estas plaquinhas, enquanto vou escrevendo, vou explicando. A memória visual, eu acho que a memória visual é muito importante para ficar na nossa retina. Portanto, eu tenho aqui já escrito Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Então vamos lá ao nome, Sheikh. O que quer dizer a palavra Sheikh? Literalmente quer dizer o chefe da tribo, o sábio, o ancião. A seguir ao título vem o nome próprio, neste caso, Mohammed. Bin. O que quer dizer a palavra bin? Quer dizer filho. Sheikh Mohammed, filho de Rashid. Al é uma preposição que quer dizer do ou da, e neste caso, conforme os casos, da família, de tribo, do clã Maktoum. Portanto, como estão a ver, não é nada difícil, não é? Sheikh Mohammed, filho de Rashid, da tribo Maktoum, da família, do clã, por exemplo. Eu coloquei aqui Alteza Real. Neste caso, o Sheikh Mohammed, ele também é o emir do Emirado do Dubai. E depois eu já vou explicar as várias diferenças que existem na Península Arábica, porque muita gente me pergunta, mas ele é um rei? Ele é o rei, existe aqui. Neste país, os Emirados Árabes Unidos são uma federação de 7 estados, de 7 principados. E desde 1971 que o sistema político vigente é uma monarquia constitucional absoluta. Nós temos um presidente, nós temos um primeiro-ministro, mas depois são 7 estados que cada qual são 7 principados, cada qual tem o seu emir. Eu acho que precisamente a questão vem e a dúvida de se existe rei ou não é precisamente porque entre sheikh e emir existe uma diferença. Sheikhs, existem centenas de sheikhs. Portanto, o sheikh é um título que pode vir de nascença, mas é atribuído a famílias mais importantes, a pessoas mais importantes da sociedade. Pode não ser de nascença, mas pode ser alguém muito importante que tenha feito, por exemplo, que se destaque na sociedade, então é-lhe atribuído o título de sheikh. Mas o sheikh, antigamente e hoje em dia, as pessoas iam ter com o sheikh daquela tribo para que ele resolvesse as questões não só políticas, mas religiosas e judiciais. O facto de existirem centenas de sheikhs, crê-se que a partir do século XIX e devido ao contacto direto com vários poderes ocidentais, mas crê-se que é a partir do século XIX que se começa a introduzir a Alteza Real precisamente para que os ocidentais façam a diferença e saibam que aquela é a família real, visto que existem centenas de sheikhs, não existe um único sheikh. A dúvida também vem pelo facto de, então mas e emir? Eu digo que é o emir do Emirado do Dubai. Aí sim, aqui não existe rei, mas cada emirado só tem um emir. Existem centenas de sheikhs, mas emir existe apenas um. A palavra emir quer mesmo dizer príncipe, e o emir é o chefe político daquele território. Eu creio então que muitas vezes a dúvida venha por aí, e por isso mesmo, entre eles
entre eles, eles não precisam de fazer a distinção, mas quando se começa então a dar o contacto com os poderes ocidentais, então sim, para se perceber que estamos a falar da família real. Mas antes de passar e de explicar mais umas coisinhas, aqui nós temos o masculino, certo? Mas como é que fica então o feminino? Se existe um sheik, como é que ficam as meninas? Fica uma sheika. Sheika, Manal, nome próprio, mas vejam que na palavra bin eu acrescentei um T. Portanto, a forma bint é o feminino de bin. Sheika Manal, filha de Mohammed, e é filho de Rashid, da tribo Maktoum. Sheika Manal bint Mohammed bin Rashid al Maktoum. E pronto, assim fica o feminino e o masculino, e como estão a ver não é nada difícil. Relativamente aos títulos, isto só para explicar que no mundo árabe, no mundo muçulmano, existem várias diferenças. Eu já vos disse que o emir literalmente quer dizer príncipe, mas é o chefe político daquele emirado. E atenção que um emirado, e nas várias situações que nós temos na Península Arábica, nós temos um emirado, pode ser, tenho aqui, eu ontem mostrei o mapa, mas eu espero que consigam ver bem, um emirado, eu tenho aqui os Emirados Árabes Unidos com os 7 estados e tenho aqui o Catar. Um emirado pode ser uma porção de território, como é o caso deste país, não é? Dos vários Emirados, como pode ser um único país, como é o caso do Catar. Vocês podem fazer a relação, por exemplo, ou comparação com alguns países da Europa. Por exemplo, a Espanha e a Inglaterra têm rei, têm o sistema rei em Espanha, rainha na Inglaterra. Mas se pensarem em Andorra e no Mónaco, já é um principado. São independentes, mas é um principado. E no caso do Catar, por exemplo, é um principado. Tem um emir, não tem um rei, embora seja um único país. Ok? Eu escrevi aqui Sultão, Malik e Sidi. Sultão quer dizer também literalmente rei. É vários significados. Ela começa por ser... um sultão era o chefe militar, com poder absoluto sobre uma determinada região. Passa ao longo do tempo a ser um soberano daquela região. Portanto, o rei dos reis, como eles chamam. Nós temos também na Península Arábica o sultanato de Oman, que tem um sultão que é a mesma coisa que rei. Já Malik é utilizado na Arábia Saudita e no Bahrein, que quer dizer também literalmente rei. Aqui eu introduzi este último conceito para vocês verem as várias diferenças que existem no mundo muçulmano. Sidi é utilizado em Marrocos, por exemplo. Marrocos, eles têm um rei. Sidi quer dizer senhor. Sidi precede sempre o nome do rei. Portanto, como vocês estão a ver, existem várias diferenças. E eu espero que tenha ficado percebido. Eu tento sempre encurtar muito a informação para não ficar muito aborrecido. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar diretamente, ou então quando eu faço os diretos também, se ficou alguma dúvida, podem intervir, claro, se eu souber responder. Mas pronto, espero que tenham percebido e entendido que não é assim tão difícil como se imagina, tá bom? Até já e vamos falando com mais vídeos.